Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1046 do STF. Então, antes de começar a falar propriamente do informativo, fica aquele convite de sempre para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por onde quer que você esteja nos ouvindo, pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. E você também que ainda não nos segue no Instagram, aproveita para seguir @legislação_integrada e ficar por dentro de todas as novidades que a gente posta também lá no Instagram. E por último, lembrando para você que gosta de ouvir o podcast um pouquinho mais rápido, eu lembro que o Spotify tem função de aceleração. Então vamos lá começar? O primeiro julgado do dia foi inserido lá na Lei 8987, que é a Lei das Concessões e Permissões, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos mediante a anuência do poder concedente. Então, aqui, na verdade, ele está dizendo que o artigo 27 da Lei 8987 de 95 é constitucional. O que esse artigo diz? O artigo 27 nos conta que a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Ou seja, falando aqui com outras palavras, se a concessionária de serviço público transfere o controle societário da empresa para um terceiro e sem anuência da administração pública, haverá a caducidade da concessão e, consequentemente, a administração pública vai tomar de volta para si aquele serviço público. E o parágrafo 1º diz que, para a obtenção da anuência de que trata o caput desse artigo, o pretendente deverá, inciso 1, atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. Inciso 2, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Então, o que se decidiu aqui? Se decidiu que essa possibilidade de transferência do controle acionário da concessionária de serviço público é constitucional. O artigo 27 aqui é perfeitamente constitucional. E aí, dentre outros pontos, aquela chave, né, aquele argumento-chave desse julgado foi o de que no nosso sistema jurídico, o que interessa à administração é a seleção daquela proposta mais vantajosa, independentemente da identidade do particular contratado ou de seus atributos. Então, veja bem, o que importa para a administração é simplesmente que a proposta seja a mais vantajosa e que o particular contratado seja pessoa idônea. Então, essa transferência, tendo essa possibilidade desse filtro de idoneidade, que aqui se refere aqui o parágrafo 1º, onde vai se verificar se aquele indivíduo tem capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal, e onde vai também se verificar se esse indivíduo se compromete a cumprir as cláusulas em vigor, isso daí já é perfeitamente suficiente. Não importa se é Zé ou Francisco. O que importa é a idoneidade da empresa que vai prestar o serviço público. O próximo julgado foi inserido lá na Lei 8.009 de 90, que é a Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família. E quanto a esse julgado, eu vou pedir para você marcar aí uma estrelinha no seu coração para você entender que esse julgado é importante. É uma tese de repercussão geral, na verdade, a tese de repercussão geral tema 1127, que ela vem para confirmar aquilo que todo mundo já sabe, aquilo que está no senso comum de todas as pessoas, mas que vez por outra a gente cai, que é ser fiador é a maior furada que existe no planeta Terra. O que a tese de repercussão geral tema 1127 nos diz? Que é constitucional a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. E aqui, quando falamos de bem de família,
Bem de família é aquele imóvel habitado pelo casal e pela sua família. Esse imóvel ele é impenhorável de acordo com aquilo que está determinado lá na Lei 8.009 de 90. É o bem de família legal. E aí, caso você também queira aprofundar, lembrando que também existe o bem de família convencional. Ele está previsto lá nos artigos 1711 e 1712 e ele constitui um patrimônio que é instituído por escritura pública ou testamento e que tem as proteções do bem de família. E aí, caso você queira aprofundar, lá nesses artigos a gente tem, indo ao Código Civil, você vai encontrar algumas decisões judiciais sobre o tema, também na Lei 8.009 você vai encontrar outras decisões, ou melhor, várias decisões sobre o tema impenhorabilidade do bem de família. E aí, o artigo 3º da Lei 8.009 diz que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Inciso 7º, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, Joãozinho está procurando um apartamento para alugar, a imobiliária exigiu que ele trouxesse um fiador. Joãozinho chamou seu pai, João Sênior, para ser o fiador do contrato de locação desse apartamento, um imóvel residencial. O João Sênior, né, pai de Joãozinho, ele é proprietário de um imóvel, ele tem unicamente aquela residência em que ele mora. Joãozinho não pagou o aluguel e aí o fiador, o pai de Joãozinho, foi executado. Esse imóvel que o pai de Joãozinho mora poderá ser penhorado? Poderá, apesar de ser bem de família, apesar de ser bem de família. É isso que está escrito aqui no artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90. E aí, veja só, tem uma súmula, inclusive, da STJ, que é a súmula 549, que determina que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Qual é o detalhe? Por muito tempo, houve um entendimento que essa súmula ela se refere exclusivamente, ou melhor, ela se referia exclusivamente ao contrato de locação residencial. Então, se a gente mudar um pouquinho esse exemplo, Abelardo resolveu montar uma pastelaria e para isso ele resolveu alugar um ponto comercial. E aí, o fiador de Abelardo foi Mendonça. O Mendonça, ele também só tem um imóvel. Esse imóvel é o imóvel que o Mendonça utiliza para viver, ele e sua família. Acontece que Abelardo não pagou o aluguel. É possível penhorar o imóvel em que vive Mendonça? Antigamente se entendia que não. A gente tem inclusive aqui decisão da primeira turma do STJ, da primeira turma do STF de 2018, saiu lá no informativo número 906. Então o entendimento era que essa súmula se aplicava exclusivamente ao contrato de locação residencial. Acontece que agora, esse não é mais um entendimento, agora há inclusive uma tese de repercussão geral que determina que é possível a penhora também no contrato de locação comercial. Quais foram os principais fundamentos? Foram de que essa possibilidade de penhora é proporcional, e é proporcional porque existem outros meios legalmente aceitos para garantir o contrato de locação, tais como calção, seguro-fiança, só que esses são mais custosos para os empreendedores. Então, essa fiança, né, a fiança, ela se afigura como uma garantia que propicia melhores ganhos e que valoriza a livre iniciativa, o trabalho e a defesa do consumidor. Então, o argumento aqui do STF, na verdade, dos ministros, é o de que essa possibilidade ela é proporcional, já que a fiança é o meio de garantia mais vantajoso para o locador em um contrato de locação, já que aí ele não precisa gastar como gastaria, por exemplo, em um seguro-fiança, em uma calção. E o outro argumento foi o de que essa possibilidade ela é razoável e se assenta no fato de que o fiador tem livre disposição de seus bens. Então, se privilegia aqui a autonomia privada. Resumo da ópera: se eu tiver um conselho a lhe dar, não seja fiador. Fuja de ser fiador.
O próximo julgado de hoje foi inserido lá no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente lá no artigo 43, parágrafo 2º, e esse julgado teve 3 destaques bem importantes. Vamos ver o que diz o artigo 43, parágrafo 2º. O consumidor, sem prejuízo do disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Então veja bem, o Joãozinho deixou de pagar a prestação de uma geladeira que ele comprou lá na Casas Bahia e por conta disso a Casas Bahia vai negativar o nome de Joãozinho. O que a Casas Bahia tem que fazer primeiro? Tem que comunicar por escrito Joãozinho que ele terá o seu nome negativado caso não efetue o pagamento. E aí, essa comunicação tem que ser feita por escrito, é o que diz aqui no Código de Defesa do Consumidor, mas surgiu a dúvida. Essa comunicação por escrito precisa ser através de uma carta registrada com aviso de recebimento? E aí a resposta é não. Não precisa, inclusive, é o que diz a súmula 404 do STJ. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Só que, o que aconteceu? O Estado de São Paulo editou uma lei estadual, onde essa lei determinou que naquele âmbito do Estado de São Paulo, esse aviso de recebimento seria obrigatório. E aí, essa lei é constitucional? A resposta é não. É inconstitucional a lei estadual que exige comunicação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes a consumidor por carta registrada com aviso de recebimento. Então, esse foi o primeiro destaque desse julgado. Qual foi o segundo destaque? Qual foi o segundo ponto? Ou melhor, o segundo ponto é que essa mesma lei previu um prazo de tolerância. Então, veja só o que diz o artigo 2º da Lei Estadual 15.659 de 2015, lá do Estado de São Paulo. Artigo 2º. A comunicação deve indicar o nome ou razão social do credor, natureza da dívida e prazo para pagamento antes de efetivar a inscrição. Parágrafo único. Deverá ser concedido o prazo mínimo de 20 dias para a quitação do débito ou a apresentação do comprovante de pagamento antes de ser efetivada a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. Então, veja só, um prazo de tolerância aqui de 20 dias para que o consumidor efetue o pagamento da dívida. Esse prazo tem previsão no Código de Defesa do Consumidor ou em alguma legislação federal acerca do tema? Tem não. E essa previsão na lei estadual, ela é constitucional? Não, essa previsão não é constitucional. Então, segundo destaque, é inconstitucional a previsão por lei estadual, de prazo de tolerância a impedir que o nome do consumidor inadimplente seja imediatamente inscrito em cadastro ou banco de dados. O terceiro ponto no julgado foi o seguinte: a Lei 15.659 de 2015 de São Paulo, ela tinha o seguinte texto no artigo 3º. Para efetivar a inscrição, as empresas que mantenham cadastro de consumidores residentes no Estado de São Paulo deverão exigir dos credores documento que ateste a natureza da dívida, sua exigibilidade e a inadimplência por parte do consumidor. Acontece que essa lei foi alterada em 2017 pela Lei Estadual 16.624 e o novo texto ficou assim: sempre que solicitado pelo consumidor ou pelo banco de dados, o credor deverá apresentar documento que ateste a natureza da dívida, sua exigibilidade e a inadimplência por parte do consumidor. Ou seja, antes existia uma obrigação da empresa credora sempre apresentar esse documento que atestasse a natureza da dívida, sua exigibilidade e o inadimplemento, e agora essa obrigação só existe quando houver um pedido desses documentos
pelo consumidor ou pelo banco de dados. E aí se questionou que essa mudança seria inconstitucional, e o STF decidiu que a supressão da verificação prévia quanto à existência de crédito, exigibilidade, do título e inadimplência do devedor não caracteriza violação ao princípio da vedação do retrocesso. Então, aqui, nesse ponto, o STF decidiu que a mudança é constitucional. Não houve aqui um retrocesso. E o motivo é o de que, havendo uma solicitação por parte da empresa administradora do banco de dados ou do consumidor, a apresentação desses documentos continua sendo exigida. Então, aqui, só para resumir, os 3 destaques desse julgado ficaram assim. Primeiro destaque, é inconstitucional a lei estadual que exige comunicação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes a consumidor por carta registrada com aviso de recebimento. Segundo destaque, é inconstitucional a previsão por lei estadual de prazo de tolerância a impedir que o nome do consumidor inadimplente seja imediatamente inscrito em cadastro ou banco de dados. E o terceiro destaque, a supressão da verificação prévia quanto à existência de crédito, exigibilidade do título e inadimplência do devedor, não caracteriza violação do princípio da vedação ao retrocesso. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 113 da ADCT da Constituição Federal e a tese fixada ficou da seguinte forma. Tese fixada na ADI 6303. É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo artigo 113 da ADCT. O que diz o artigo 113? A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. E aí, para que você tenha uma compreensão melhor ainda sobre o assunto, é muito indicado a leitura integral do artigo 14 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá, por exemplo, vai estar previsto que, caso se decida fazer alguma concessão, ampliação de benefício de natureza tributária ou alguma renúncia de receita, é necessário que seja demonstrada pelo proponente que a renúncia foi considerada na estimativa de lei orçamentária, que ela não vai afetar as metas e os resultados fiscais previstos e que ela vai estar acompanhada de alguma medida de compensação, por meio de aumento de receita, elevação de alíquota, enfim, que ela vai trazer ali realmente alguma medida para poder recompor esse prejuízo causado em virtude dessa renúncia, dessa desoneração, etc. E aí o caso concreto aqui foi o seguinte, a lei número 59 de 93, lá do estado de Roraima, foi alterada pela lei complementar 278 de 2019, para acrescentar uma hipótese de isenção do pagamento de IPVA. Então ficou assim, artigo 98. São isentos do pagamento de IPVA, inciso 8º, as motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 160 cilindradas. Ou seja, essa lei ela trouxe uma nova hipótese de isenção de IPVA. E ela não trouxe uma estimativa de impacto orçamentário, enfim, ela não cumpriu nem o que determina o artigo 113 da ADCT, nem o que determina o artigo 14 da Lei Complementar 101. Então, essa lei do Estado de Roraima é inconstitucional. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ele não traz, na verdade, uma grande novidade. Aquilo que foi decidido aqui já é de acordo com o que foi decidido em momentos passados, mas se trata de uma decisão muito importante que também merece aí que seja marcada uma estrelinha no seu coração. O artigo 316, parágrafo único, ele determina que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Olha só esse finalzinho. Sob pena de tornar a prisão ilegal. Parece que o legislador ele passou uma mensagem aqui muito clara, né? Olha só, tem que ser reavaliada a cada 90 dias de ofício, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não ficou margem para dúvida, né? E aí o que aconteceu? Lá em outubro de 2020, eu acho que vocês se lembram do caso emblemático do André do Rep. O André do Rep é uma das lideranças do PCC e o André do Rep estava em prisão preventiva. Passou 90 dias e o juiz não reavaliou a prisão preventiva do André do Rep. E aí a defesa impetrou um habeas corpus, esse habeas corpus chegou até o Supremo Tribunal Federal e o ministro Marco Aurélio de Mello concedeu a ordem. E concedeu a ordem dizendo, olha, desde que o pacote anticrime, se é que é até irônico falar de algo assim, dizendo o nome pacote anticrime, mas ok, desde que o pacote foi aprovado, a prisão preventiva deve ser necessariamente reavaliada a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. Está escrito aqui, estou lendo, estou vendo que está escrito. E aí concedeu a ordem. E aí o mundo se acabou. E aí toda a mídia caiu em cima e ficou todo mundo doido. Meu Deus, soltou o traficante. E agora? Que STF do mal. E aí o Marco Aurélio disse, olha, não é o STF que é do mal. Está escrito aqui na lei, a lei está dessa forma. E aí esse tema chegou ao plenário do STF. E o plenário do STF, lá no informativo número 995, decidiu que, na verdade, essa falta de revisão no prazo de 30 dias não produz automaticamente a soltura, porque não se trataria ali de um prazo prisional. Então essa passou a ser a posição do STF, inclusive também a posição do STJ, está lá no Jurisprudência em Tese, edição 184, tese 5, o prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP para a revisão da prisão preventiva não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Então, decisão do STF, decisão do STJ, e agora o STF aqui nas ADIs 6581 e 6582 do DF também manteve a mesma posição. O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. Esse é o ponto 1 e esse ponto merece destaque. O segundo ponto não foi decidido aqui nesse julgado, mas também é muito importante, então também vou trazer aqui para vocês, que é a questão de quem precisa fazer essa revisão periódica. E aqui na tese 6 do Jurisprudência em Teses 184 se decidiu que a revisão periódica e de ofício da legalidade da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 316, não se aplica aos tribunais quando em atuação como órgão revisor. Então vamos ver aqui novamente o que diz o parágrafo único do artigo 316. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E aí tentou se sustentar que não só aquele juiz que inicialmente decretou a prisão preventiva precisaria revisar, mas também, por exemplo, o tribunal que manteve, depois o Tribunal Superior que também manteve, então assim, todos esses precisariam reavaliar. E aí chegou-se à conclusão que não, que na verdade essa obrigação de revisar a necessidade de manter a custódia cautelar é apenas do juiz ou do tribunal que decretou a prisão preventiva. Então não seria necessário que todos os tribunais por onde passou esse processo, por onde passou essa questão, não é necessário que todo mundo tenha que reavaliar a prisão preventiva. Isso daí seria até inexequível. Então esse segundo ponto também merece muito destaque. E o terceiro ponto
também decidido aqui nesse julgado, agora, desculpe, né? O segundo não foi decidido nesse julgado, mas eu trouxe aqui para vocês. E o terceiro ponto também é o destaque desse julgado, que é o seguinte: a exigência da revisão nonagesimal quanto à necessidade e adequação da prisão preventiva aplica-se até o final dos processos de conhecimento. Então vamos lá, o Mévio cometeu um assalto à mão armada e aí ele foi preso em flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O juiz vai precisar, a cada 90 dias, reavaliar essa prisão preventiva? Vai precisar. E aí, o juiz, a final, sei lá, de um ano, Mévio continua preso preventivamente e, finalmente, o processo dele foi julgado e ele foi condenado. Mévio recorreu, Mévio apelou e esse processo foi até o Tribunal de Justiça. Durante toda a tramitação no Tribunal de Justiça, Mévio continuou preso preventivamente. O Tribunal de Justiça vai precisar, a cada 90 dias, continuar reavaliando? Vai precisar, a cada 90 dias, continuar reavaliando. Só que aí acontece que Mévio foi novamente condenado, agora na segunda instância. E aí, o Mévio interpôs aqui um recurso especial. Agora o processo do Mévio está no STJ. O STJ vai precisar, a cada 90 dias, continuar reavaliando a prisão preventiva? Não, não vai mais. Veja só um trechinho da decisão. O artigo 316, parágrafo único do CPP, incide até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. O dispositivo legal aplica-se igualmente aos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. Então veja só a distinção. Nesse primeiro caso, Mévio já foi condenado em primeira e em segunda instância. Na terceira instância, né, lá no STJ, não vai mais existir um debate acerca de fatos. Na terceira instância, lá no STJ, só vai ser possível discutir fundamentos jurídicos. Então, lá na terceira instância, nesse caso aqui, né, no caso aqui de Mévio, não vai mais ser necessário essa reavaliação a cada 90 dias da prisão cautelar. Agora, olha só a distinção. Imagina que o Epitácio, deputado federal, está respondendo um processo perante o STF. Aí ele tem um foro por prerrogativa de função. E aí o STF decretou a prisão preventiva do Epitácio. Lá no âmbito do STF, e ele estando em prisão preventiva, essa prisão vai precisar ser reavaliada a cada 90 dias? Vai precisar ser reavaliada a cada 90 dias. Então veja só como são situações diferentes. Aqui o processo está no STF, mas o STF aqui, ele é a instância originária de julgamento. Então aqui existe uma ampla discussão acerca de fatos, existindo, portanto, uma cognição plena do STF nesse caso. Então aqui, plenamente necessária a reavaliação a cada 90 dias. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. O destaque ficou da seguinte forma: é constitucional norma estadual que prevê a possibilidade de lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiro Militar. O que é o termo circunstanciado? Ele está previsto lá na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, especificamente lá no artigo 69. Veja só. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Então, para que serve esse tal desse TCO, termo circunstanciado de ocorrência? Ele serve para substituir o inquérito nos crimes de menor potencial ofensivo previstos aqui na Lei 9.099. E aí, esse TCO ele é muito mais simples. Ele objetiva basicamente fazer um registro
dos fatos narrados pelos envolvidos e testemunhas da ocorrência de um crime de menor potencial ofensivo e, posteriormente, esse TCO é remetido ao juizado. E aí, 2 pontos. Primeiro, que aqui não há indiciamento, como há no inquérito, por exemplo. Enfim, é algo realmente muito mais simples. E segundo, que se o autor, após a lavratura do termo, foi imediatamente encaminhado ao juizado ou assumiu o compromisso de lá comparecer, ele não será preso em flagrante e nem será exigida fiança. E no caso de violência doméstica, que especificamente é possível a aplicação de uma medida cautelar com seu afastamento do domicílio ou local de convivência com a vítima. E aí, de quem é a competência para lavrar esse TCO? Por bastante tempo, prevaleceu, inclusive na jurisprudência do STF, que essa competência era somente da Polícia Civil. Então, olha só aqui, por exemplo, no RE número 702617, julgado lá em 2012. O plenário do STF, ao julgar a ADI 3614, que teve como redatora para a acordo a ministra Carmen Lúcia, pacificou o entendimento segundo o qual a atribuição de polícia judiciária compete à Polícia Civil, devendo o TCO ser por ela lavrado sob pena de usurpação de função pela Polícia Militar. Então, veja só, por muito tempo se entendeu que realmente essa função deveria ser exclusiva da Polícia Judiciária. Acontece que aqui há uma mudança de entendimento aqui na ADI 5637 de Minas Gerais, que saiu aqui no informativo 1046, e se entendeu que caso a legislação estadual entenda de uma forma diferente, dando essa possibilidade de lavratura do TCO à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, essa previsão é constitucional. E aí a base disso é que a Constituição Federal competiu aos estados e ao DF, a partir da competência concorrente, a competência de editar normas legislativas que garantam maior eficiência e eficácia na aplicação da Lei 9.099 de 95. Então, como o TCO se limita a constatar a ocorrência de crime de menor potencial ofensivo, pelo qual não se configura ali uma atividade investigativa, veja só que aqui no termo simplesmente vai colher aquelas informações da vítima e das testemunhas, enfim, de todo mundo que estiver ali envolvido naquele delito. Vai simplesmente fazer isso e encaminhar para o juizado. Então, como ali não existe uma atividade investigativa propriamente dita, por via de consequência, não se revela uma função privativa da Polícia Judiciária. O próximo julgado foi inserido lá na Lei Complementar 116 de 2003, que trata sobre o ISS. Foi inserida mais especificamente lá no tópico 1725 da lista anexa. Para quem nunca abriu a Lei Complementar 116, lá no final existe uma lista anexa com todas aquelas atividades sobre as quais incidem ISS. E aí, 2 pontos muito interessantes sobre essa lista anexa, O primeiro está lá na tese de repercussão geral, tema 296, que diz que essa lista é taxativa. Vamos ler aqui, né, porque é um tema importante. É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS. Aqui se refere ao artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. Admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Então, olha só os 2 pontos. Primeiro, a lista é taxativa. Segundo, a lista admite interpretação extensiva. E nem é muito difícil perceber que ela admite interpretação extensiva, porque em muitos momentos essa lista utiliza a expressão e congêneres. Então, por exemplo, lá no tópico 3, serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. O que são esses congêneres? São outras situações semelhantes a essa, semelhantes à locação, à cessão de direitos e etc. E aí, qual foi a treta aqui? Qual foi o problema? A Lei Complementar 157 de 2016, ela inseriu
a seguinte atividade a essa lista: inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. E aí, esse dispositivo foi considerado constitucional. Constitucional, veja só. Tese fixada na ADI 6034. É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à Lei Complementar 116/03, incluída pela Lei Complementar 157 de 2016, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviços de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos, nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Então, o que se entendeu aqui? Se entendeu que esse tipo de inserção de desenho, de textos, de outros materiais, é uma atividade que, ainda que imprescindível, né, a operacionalização, do serviço de comunicação social, ele é uma fase preparatória desse serviço. E que, por isso, como fase preparatória, ele está fora do âmbito de materialidade do ICMS Comunicação. Ou seja, o ICMS Comunicação não vai incidir sobre isso daqui. Então, nesse caso, é perfeitamente possível essa inclusão desse tipo de atividade na lista anexa da Lei Complementar 116 e é perfeitamente possível a tributação através de ISS. O próximo julgado, que é o último julgado do dia, ele trata de um tema lá da Lei 7783 de 89, que é uma lei que dispõe sobre o exercício do direito de greve e define as atividades essenciais. Então ele vai definir ali de que forma é possível o exercício do direito de greve em relação àquelas atividades tidas como essenciais. E aí eu vou ler aqui para vocês o artigo 11 e o 12 dessa lei, porque eu considero que são artigos que vão ser importantes para a compreensão daquilo que foi decidido aqui nesse julgado. Artigo 11. Os serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Artigo 12. No caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o poder público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. Então, em primeiro lugar, o artigo 11, ele vai dizer que, havendo uma greve, é necessário que todas aquelas partes que participaram da negociação da greve, enfim, da decretação da greve, assumam o compromisso de que os serviços indispensáveis eles vão continuar sendo prestados. E o parágrafo único ele vai determinar que é indispensável aquilo que é inadiável, sob pena de colocar em risco a sobrevivência, a saúde da segurança ou a segurança da população. Então, por exemplo, aqui vamos falar de uma greve de enfermeiros, de uma greve de médicos. E aí o artigo 12, que eu quero que vocês foquem nesse artigo 12 nesse momento, ele diz que o poder público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis. E aí o que acontece? O decreto número 7777 de 2012, ele prevê uma cooperação entre entes federativos exatamente com a finalidade de garantir essa prestação de serviços essenciais. Então, veja só, esse decreto ele tira o fundamento exatamente lá desses artigos 11 e 12 da Lei 7783. E ele vai dizer aqui, por exemplo, que compete aos ministros de Estado, supervisores dos órgãos ou entidades em que ocorrer greve, paralisação ou retardamento de atividades e serviços públicos, promover, mediante convênio, o compartilhamento da execução
da atividade ou serviço com estados, Distrito Federal ou municípios. Então, vamos pensar aqui em um exemplo concreto. Suponha que a gente tem um hospital federal aqui no estado do Ceará. Nesse hospital federal trabalham servidores públicos federais, naturalmente. E aí esses servidores públicos desse hospital entraram de greve. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos eles entraram de greve. E entraram de greve realmente paralisando totalmente a atividade. Então é uma greve, imagina aqui uma greve ilegal, uma greve que realmente não respeitou a continuidade do serviço público. E aí a União celebrou um convênio com o Estado do Ceará de tal forma que os servidores públicos do Estado foram trabalhar lá nesse hospital enquanto perdurasse a greve, para que o serviço não fosse interrompido. E aí eu estou tratando aqui de um exemplo concreto fictício, tá bom? E aí, diante disso, diante dessa normativa que permite essa situação, veio um questionamento de constitucionalidade. Quais foram os argumentos? Sobretudo, se disse que se tratava aqui de uma hipótese de contratação com burla ao princípio do concurso público, se disse que estava criando cargo federal sem autorização legislativa e que se tratava aqui também de uma contratação temporária ilegal. E aí o que o STF decidiu? Que nessa hipótese não se criam cargos nem se autoriza contratação temporária. Tampouco delegam-se atribuições de serviços públicos federais a servidores públicos estaduais, ou autoriza-se investidura em cargo público federal sem prévia aprovação em concurso público. O que se tem é o compartilhamento de execução da atividade ou serviço público para garantia da prestação do serviço público em situações excepcionais e temporárias, motivo pelo qual a medida é encerrada ao término daquelas circunstâncias. E aí, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O destaque ficou da seguinte forma: são constitucionais o compartilhamento, mediante convênio, com estados, DF ou municípios, da prestação de atividades e serviços públicos federais essenciais e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia de sua continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovidas por servidores públicos federais. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Agradeço muito a você que está trazendo seu feedback, está contando o que está achando. Também a você que está indicando para os amigos o nosso podcast. Você que ainda não conhece o nosso clube, o Clube da Lei, eu convido para conhecer o nosso clube de membros que dá acesso ilimitado aos nossos materiais e planos de leitura. Então, a assinatura única, onde você consegue estudar para vários concursos de várias carreiras, tendo uma continuidade de estudo, que é ainda mais fundamental. Então, através do Clube da Lei, você consegue realmente fazer uma organização do seu estudo de lei seca e jurisprudência de forma contínua, sem precisar estar reiniciando do zero a cada novo concurso. E também você aprende a estudar a lei seca dessa forma mais contextualizada, um estudo menos decoreba, ali vendo a aplicação prática daquela lei seca que você está lendo e vendo também, né, a fundamentação legal das decisões judiciais. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Se você ainda não conhece o nosso clube, acesse legislaçãointegrada.com.br e eu agradeço muito a você e lhe aguardo no nosso próximo podcast. Até a próxima!